A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Vamos orar, vamos meditar na palavra. O Senhor, ele tem uma palavra do céu para nossa vida nesse início de mês, uma palavra que vai nos trazer um direcionamento para uma vida de vitória. Vamos orar. Pai bondoso, Pai amoroso, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos dá. Pai, nós pedimos, perdoa os nossos pecados, Senhor, e venha, Senhor Deus, ser a nossa companhia principal nesse dia. Nós precisamos da Tua presença, precisamos ouvir o Senhor falar conosco, vem trazer direcionamento. Pai, abençoa a vida dessa pessoa que está aí orando comigo. Cuida dela, Pai. Ouve, Senhor Deus, a oração do coração. Aquilo que ela nem consegue colocar diante de Ti, Senhor Deus, que ela nem consegue expressar. Só o Senhor sabe, Senhor Deus, como andam os corações aqui. Abençoa, Senhor Deus, as nações onde estão entrando esses vídeos, Senhor, essa palavra agora. O lar onde vai entrar, a empresa, Pai, o local, o ambiente, Senhor, abençoa em nome de Jesus. Abençoa a vida das nossas crianças, os adultos. Senhor, abençoa, suprindo necessidades, trazendo salvação em Cristo Jesus, libertação, Senhor, e uma vida firme na Tua presença. Senhor, que possamos olhar para Ti, confiar somente em Ti e esperar em Ti, com fé, Pai. Renova a nossa fé e a nossa esperança. Fala conosco hoje, Espírito Santo, é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Olha a palavra que Deus tem me dado várias vezes durante esse mês passado, né, de julho. Deus me deu essa palavra aqui e ficou gravada no meu coração. Isaías 64:4 diz: Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Essa é uma palavra do profeta Isaías. Que palavra forte, que palavra maravilhosa, que palavra linda, que grande verdade é essa palavra dos tempos mais antigos, ou seja, nunca se viu, até porque nos tempos mais antigos o Senhor estava lá. Quando tudo era um caos, o Senhor estava criando a terra. É Ele que estava criando a terra com a palavra dele. Ele dizia, haja luz e houve luz. Isso está registrado lá no Gênesis. Haja luz e houve luz quando só existia trevas. E a palavra de Deus, ela também fala que o Senhor, ele mantém a terra em suas mãos. Olha que coisa linda. Então, nunca, ó, quando ele diz, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Aqui a gente pode ver a grandeza e o poder de Deus. Desde a antiguidade, Deus é Deus. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, ninguém percebeu outro Deus além do Senhor, Criador dos céus e da terra. E uma outra coisa que a gente pode tirar aqui desse texto é que ele trabalha por aqueles que esperam nele. Por quê? Aqueles que esperam nele demonstram fé, colocam sua fé nele. E para ele trabalhar a nossa vida, para ele agir na nossa vida, nós precisamos colocar nele a nossa fé. Tem uma passagem lá no Novo Testamento, quando Jesus, ele já estava ali cumprindo o seu ministério e ele vivia andando por outras cidades, mas ele voltou à cidade de sua família. E ali ele foi na sinagoga e ele leu um texto e ele conversou ali com os judeus, mas estando ali naquela cidade onde ele foi criado junto com seus irmãos, e seu pai, sua mãe, olharam para ele, mas não é aquele filho do carpinteiro? Ele ali, ele queria realizar milagres, mas olharam para ele como aquele menininho daquela família humilde e simples. Não creram no poder de Jesus e por causa da incredulidade, Jesus não pôde realizar milagres naquele lugar. Então, o que nós podemos aprender com esse texto de Isaías e com a palavra de Deus do Novo Testamento também, que para Deus trabalhar na nossa vida, nós precisamos confiar no Senhor. E a nossa fé, ela é trabalhada, sabe como? Na espera. É no processo. Porque Deus, ele quer ver a firmeza da nossa fé. Ou seja, também ele quer não só ver a firmeza, mas ele quer firmar a nossa fé para dias que virão, para vitórias maiores, para outros processos, para uma subida de nível maior
Então, quando nós oramos e buscamos ao Senhor, às vezes Deus atende na hora, mas tem coisa que Deus não vai atender na hora. Vai ter coisa que você vai ter que orar, que você vai ter que jejuar, que você vai ter que trabalhar diante do Senhor, que você vai ter que esperar com paciência. Mas o que Deus manda te lembrar hoje é que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Esperam como? Murmurando? Não, de jeito nenhum. Esperam orando, esperam, como eu falei, jejuando, esperam adorando, esperam agradecendo, com gratidão no coração, porque mesmo que não veio ainda aquela bênção que eu espero tanto, eu agradeço pelas bênçãos que o Senhor já me deu hoje. Então é a forma da gente esperar. E no esperar em Deus, nós somos trabalhados, nosso caráter ele é forjado, a nossa fé ela aumenta, sabe? Porque a fé é como uma semente que você lança e que essa semente ela vai crescendo. Então, à medida em que você exercita a sua fé ela vai crescendo, ela vai se firmando, porque à medida em que você coloca a sua fé no Senhor, ele vai fazendo, ele vai suprindo as suas necessidades, ele vai trazendo salvação para você, para sua casa, que é a maior das bênçãos. Então, continua confiando e crendo no Senhor nesse mês que se inicia. Que a sua prioridade seja confiar em Deus e manifestar essa confiança, essa fé através da oração. Estabeleça períodos de oração, faça um propósito com o Senhor, sabe? Nesse tempo, Deus ele quer liberar promessas sobre a sua vida. Ele quer trazer respostas de oração, mas também é necessário que a gente venha se empenhar mais, que a gente venha se colocar mais diante do Senhor, orar mais, falar com Ele e também estar atento, porque mesmo em meio à oração, o Senhor, Ele pode falar comigo e com você. Ele quer falar. Quando você tiver seus períodos de oração, coloque lá, faça um propósito com Deus. Orar à tarde, orar de manhã ou de madrugada. Fique aí 30 minutos com Deus, uma hora com o Senhor. Estabeleça um período e você vai ver. Ó, hoje, 1º de agosto, e você vai ver, sabe o que? No final do mês, você vai olhar para trás o que Deus fez, o como Deus agiu. É bem verdade, a gente não pode se enganar que quando a gente obedece a Deus, tudo vai ficar flores. Nem sempre. Muitas das vezes, os discípulos, em obediência a Jesus falou: passa o barco para o outro lado. Eles foram e veio uma grande tempestade. E aí, eles não estavam obedecendo Jesus? Mas Jesus ali queria provar a fé dos discípulos. Em tudo nós somos provados, mas o Senhor está conosco para nos ajudar a suportar, a sermos aprovados em meio às provas. Então, não se assuste quando as provas vierem, quando você estabelecer períodos de oração. Fique ainda mais firme, porque vitórias maiores o Senhor tem para te entregar, tem para derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então, que esse mês de agosto seja um mês de você fazer um propósito com o Senhor, porque Deus tem vitória para liberar sobre a sua vida. Firme-se com Deus. Deus quer te fortalecer a ponto de você orar por você mesmo, sabe, por uma cura, por uma restauração, e você não ficar preocupado se vai vir o pastor da sua igreja ou aquela crente que é a irmãzinha do coque para orar por você, entendeu? Deus quer derramar essa unção sobre a sua vida e sobre a minha também. Então recebe aí hoje da parte do Senhor. Firme-se ainda mais com o Senhor. Continue firme, porque o Senhor trabalha por aqueles que esperam nele. E ele está trabalhando por você. Guarda essa palavra no seu coração. Não só com você, compartilha. Fica na paz. Um grande abraço.